3-0 a gente. Menos de 4 hoje eu nem comemoro. A torcida tava com a expectativa lá em cima. 3-0 nem comemora. 3-0 pra cima. 3 pra cima. Vamos atropelar os caras. Dor do Pedro e dor do Luiz Araújo. Hoje vai dar 4-0. E do nada o Fabrício Bruno vai fazer um de cabeça. Vai ser 5, vai ser 5. 5-0 ou 5-1. Só pra dar animada. Queria mais. Queria uma goleada que não vinha. Ficou com 2-0 mesmo. E semana que vem é na altitude. É Flamengo! 2-0. Sabia que ia ser 2-0. 1-0 Mengão! Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Você viu? O Flamengo fez 2-0 no Bolívar, jogo de ida das oitavas da Conmebol Libertadores. Será que foi o suficiente? Aí a gente só vai saber na quinta que vem, né? Jogo de volta lá na altitude de La Paz. Daqui a pouco, reportagem completa desse jogo. Flamengo que domingo tem clássico contra o Botafogo no Brasileirão, vale a liderança e no fogão... Igor, que bancada vira uma enorme sala de troféus é porque uma torcida cheia de orgulho quer ostentar a grandeza de um tricampeão da Libertadores. A soma de 65 mil vozes resultou no Maracanã tomado pela euforia. E em campo, desde muito cedo, um desejo de mostrar superioridade. Tínhamos que fazer valer a pena a força da nação, que fez uma linda festa, nos apoiou até o final aí. Depois do escanteio, o goleiro Lamp do Bolívar segurou o pulgar e por pouco não foi traído por Sagredo num quase gol contra. Para conter a pressa rubro-negra, a demora do Lamp, vagaroso a cada reposição de bola. E o paciente árbitro Vilmar Roldan deu um toque antes de tomar uma atitude mais drástica. Para o Flamengo não havia tempo a perder. Era preciso construir uma vantagem a nível do mar, antes do jogo da volta na desafiadora altitude de La Paz. E foi pelo alto que o Léo Pereira encontrou a Arrascaeta, mas o Lamp aterrissou para estragar tudo. Nem precisava, o assistente marcou o impedimento. O Flamengo chegou a ter 80% de posse de bola. O problema é que pela frente tinha o Lamp. E quando ele ficou para trás, apareceu o Sagredo, dessa vez para se redimir no chute do Arrascaeta. Esforço também desnecessário, porque o árbitro tinha marcado falta de ataque do Pedro. O Bolívar segurava a pressão, nem sempre com gentileza. Libertadores é para os fortes, né, De La Cruz? Mas é também, sobretudo, para quem não desiste. Para quem sabe encontrar espaço onde quase não tem. Quando um generoso Pedro deixou o papel de goleador para servir o Luiz Araújo. Enfim, a espera dele pelo primeiro gol na Libertadores terminou. Numa triangulação rapidíssima, ele deu a opção. Saiu de trás da defesa, invadiu a grande área. Ainda teve empurrão do zagueiro, mas ele conseguiu bater de pé esquerdo. Fundo das redes, primeiro gol do jogo. Pô, momento mágico. Estava pensando em casa como seria meu primeiro gol na Libertadores. Gratidão e reverência ao Pedro. Ansioso também para fazer o dele, claro. Mas a arrancada, que levava a esperança de mais um gol, virou uma cena de dor. Uma das mãos na coxa esquerda, a outra levantada num alerta. O músculo posterior ferido tirou Pedro do jogo. Mal tinha lamentado a perda de um artilheiro e a torcida vibrou com a entrada de outro.
Gabigol, herói de tantas noites de Libertadores, ganhava uma nova chance ainda no primeiro tempo. O Fábio Gomes, atacante brasileiro do Bolívar, levou um raro momento de preocupação ao Rossi. Mas longe de mostrar a mesma categoria do Arrascaeta, como o Sagredo pôde perceber. E o uruguaio, cheio de recurso, também é capaz de criar perigo pelo alto. A ansiedade aumentava à medida que o tempo passava, porque a vantagem mínima não saía do placar. Nada confortável, levando-se em conta que o Flamengo perdeu os 3 jogos que fez contra o Bolívar em La Paz. Por isso, tanta insistência, e nem com o Carlinhos livre dava certo. Era por cima que o Flamengo tentava de todo jeito derrubar a parede azul, e a vantagem poderia ter desaparecido àquela altura se a cabeçada do Iomar não tivesse parado no travessão. Ela, na verdade, aumentou, porque a bola enviada pelo autor do primeiro gol foi até o Léo Pereira. Dessa vez, fez tudo certo. Na cobrança de escanteio pelo Luiz Araújo, a jogada que veio da direita, ele se livrou da marcação na entrada da pequena área para mandar um tirambaço de cabeça. Já tinha cabeceado 2 bolas ali e estava chateado comigo mesmo, porque eu tenho um aproveitamento melhor, eu acho, normalmente. Comemoração e preocupação. Numa cena parecida com a do Pedro, Gabigol também sentiu dor muscular numa arrancada. Eu queria estar errado para falar de calendário. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Mesmo se perder por um gol de diferença em La Paz, o Flamengo se classifica para as quartas de final. Leva essa vantagem para jogar a 3.600 metros de altitude, o que é sempre um enorme desafio. Se a gente quer ser campeão da Libertadores, a gente tem que enfrentar a altitude, seja o adversário que for, fora, em casa. Não dá para escolher adversário nem altitude. Pelo menos o Léo Pereira ajudou o Flamengo a respirar um pouco mais aliviado antes de encarar o ar rarefeito de La Paz. Isso aí, quinta que vem então, que a gente vai descobrir se esse 2-0 foi suficiente ou não foi, né? Antes, tem jogaço, Botafogo e Flamengo, clássico, valendo liderança do Brasileirão. Grande. Pois é. Que assim, coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior. Depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Por um time que eu joga... discordo. Vamos olhar quantos É jogos o normal Flamengo se ele fez não... esse ano e Vamos os lá. outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... O Pedro, sim. Se a gente for parar e analisar, beleza. Mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente joga o tempo inteiro. Tudo bem, beleza. O Cebolinha também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando não é das uma lesões. muscular, não é um problema o Gerson muscular. também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, dores... E são dois jogadores que não foram O que me relataram pra sobre o Copa Gerson América. todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Ah, normal. Isso é normal. Mas isso é Isso atleta normal. de alta performance, não é nem no só caso jogador do Pedro, de ele futebol. teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores E o musculares Gabigol? normal. Também. Lesão também? Eles Ou vão dores? ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um É absurdo. piora. Óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu tô derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja, entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu tô dando a minha acho forte opinião. a gente tentar entender Eu também a acho. questão de lesão E o pela Tite ele prioridade. fala uma coisa interessante Olha só, ontem na eu não tô coletiva. culpando. Eu só não acho normal. Perfeito. Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Eles são poupados. Mas o calendário é cruel, Vene. sim. Vene, o Tite cita uma frase ontem na coletiva que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador.
eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro no caso do Gerson, são dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem no jogo. São dores... Ele botou a mão na coxa. São dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. Eu não tô dizendo que o jogador nunca vai ter lesão. É terrível. O Tite tá correto, cara. Ele tá correto. Infelizmente, ele tá correto. Não, ele tá correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou do calendário. Tudo bem, a gente pode falar. Não tinha como reclamar, ele jogava pra seleção. Aí agora ele vai reclamar todo momento. Porque ele tá vivendo, Vene. Ele tá vivendo o calendário. Gente, olha só, o calendário tá aí há muito tempo. Pô. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho que adianta sim. Alguém tem que fazer o barulho. Não. Alguém tem que fazer o barulho. Não adianta ser só a gente aqui da imprensa. O calendário está aí. Eles precisam barulhar também. Quem vive o futebol precisa falar sobre isso. O Tite e a comissão técnica precisam trabalhar internamente para diminuir o número de lesões, ponto. Eu acho que você tá culpando a vítima. Eu também. Não tô culpando a vítima. O calendário tá aí. Olha só, não adianta ele chegar e falar lá, porque o calendário não vai mudar em 2024. A minha preocupação é 2024. Mas ele tem que falar pra força que o Tite tem. Se ele não fala, nada muda. Não. Nem ele, e todo mundo tem que falar. Tu viu o que ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que cara. joga toda hora. E se a gente for olhar agora, ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras, o São Paulo também. O São Paulo também. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. Times que brigam por todas as competições. O São Paulo não tá tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar. Eu também acho muito delicado a gente apontar o dedo pra lesão. Eu não tô apontando porque o dedo. Além da individualidade biológica, porque você me perguntou, ser humano. É normal? Não, eu não acho normal. Normal não é. Eu não tô dizendo que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu também não acho normal. O Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. Três lesões musculares em 7 meses. O Pedro sentir é o normal. Pela quantidade de jogos que ele tem na temporada. Quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui rapidamente. E hoje eles olham muito a minutagem, né? Quantos minutos, quantos 1000 minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, eles treinam. 42 jogos, 3.295 Olha minutos. isso! É muito absurdo. Mas eu não tô dizendo... Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Quantas rodadas do Então Brasileiro? pega o Gabigol. Não, olha só. Então eu acho que pegar o Gabigol. Mas aí é individualidade biológica. Não. Você não pode culpar é questão o clube de por uma lesão. Eu não tô culpando. É isso que vocês não estão entendendo. Deixa eu usar outra palavra. Peraí. Eu não tô culpando. Vocês estão botando palavra na minha boca. Calma, Veneza. Eu acho que você tá levantando uma questão que não é culpa do Flamengo. Mas eu não tô dizendo que é culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? Eles são pagos pra isso. Eu sou jornalista, eu não trabalho. Com certeza, Veneza. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que Venê, acontece... Infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal. Eu não acho normal. O Vasco joga duas competições. O Vasco joga duas competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Tem um monte de lesão. Posso dizer, a gente tá falando de um Flamengo que é top do top do top em evitar lesão. Eu digo de material humano, de material pra você... na medicina, fisioterapia, fisiologia. O caso do Pedro é um caso à parte, que é a primeira lesão. Mas o Gabigol quase não tá jogando. Mas o Gabigol, você tem que levar ele teve 3 lesões musculares em 7 meses. Tem que levar em consideração que o ano do Gabigol não é um ano normal de atleta. O Gabigol ficou parado 2 meses treinando separado. O Gabigol praticamente teve dificuldade nesse sentido da questão do doping. Ele não joga tanto. E tem um outro ponto. O Cebolinha, ele alguma vez na vida jogou tantas partidas? Sim, no Grêmio. Mas o Grêmio disputou tudo que o Flamengo tá disputando naquele ano? Sim. Será? Inclusive, eu não o Cebolinha não foi ele campeão da tinha? Libertadores? Foi campeão da Libertadores.
Libertadores. Ele jogou Mas Libertadores. ele jogou o brasileiro completo? Gente, mas olha ele só. jogou pela Copa do Gente, Brasil? Mesmo assim, Ele não era- é normal 3 lesões musculares em 7 Ele meses, tá ficando Fernanda. mais velho. É viu? esse que é o normal, ponto. Ele gente. tinha 5 anos a menos. É Mas esse que é não o é ponto. normal. Me bota pra correr com a menina de 25 Não, anos. mas a Não, ele tinha pergunta 8 é... anos a 8 anos a menos. A pergunta é Isso normal? conta demais. Eu acho normal. Infelizmente. Não é normal. Mudando de assunto aqui, ontem o Marcos Braz foi visto no aeroporto. E a tendência é que sim, gente, a qualquer momento chegue os reforços no Flamengo. Eu vou falar de caso por caso. Primeiro caso, Carlos Alcaraz. O Flamengo ainda negocia com o Southampton. E a informação é que o Southampton está muito perto de contratar um jogador chamado Ugochukwu. Eu acho que é esse o nome do cara, irmão. Na moral, olha o nome do cara. Ugochukwu. Então eu acho que é Ugochukwu. Eu acho que é o nome do cara. A situação é a seguinte. Esse cara, ele seria uma alternativa ao Carlos Alcaraz. Acredita-se que o Southampton, contratando ele, vai aí avançar nas negociações com o Flamengo. Como eu disse, o Marcos Braz foi visto no aeroporto ontem, não se sabe ainda se desembarcando ou se embarcando. O que se sabe é que o Flamengo está atrás de reforços e isso é público e notório. Falar agora sobre lateral. Alex Telles. O Flamengo fez uma sondagem lá ao Al-Nassr do valor do jogador no Transfer Market, 6 milhões de euros, que daria hoje 36 milhões de reais. Seria uma opção para lateral esquerda, já que ontem foi confirmado nos exames que o Vinha vai ter que operar e que só volta a jogar em 2024. Havia até uma expectativa da lesão do Vinha não ser tão séria quanto a do Cebolinha, que ele conseguisse se recuperar mais rápido. Não vai conseguir se recuperar mais rápido, vai ter que passar por cirurgia e só volta na próxima temporada. Ou seja, tem que correr atrás de um lateral esquerdo enquanto ainda é tempo. E aí tem a situação do Michael, que o próprio presidente Rodolfo Landim falou que os pensamentos da torcida estão alinhados com o pensamento da diretoria quando o assunto é Michael. O que subentende-se que o Marcos Braz está em conversa, pelo que o Landim falou, subentende-se que o Marcos Braz está em conversas com o Eduardo Maluf, que é o agente do Michael, para trazer o jogador para o Flamengo. Vale lembrar que a partir do dia 18 de agosto, o Michael vai ser liberado pelo Al Hilal. O jogador deve sair de graça, ele que teria mais 5 meses de contrato lá com os árabes, vai ter o seu contrato, uma espécie de... Não é rescindido porque está no final do contrato já, mas ele não vai ter o contrato renovado, já pode assinar um pré-contrato e os caras decidiram que vão liberar ele até para poder abrir a vaga para mais um estrangeiro na equipe. Então o Michael seria uma alternativa para a ponta esquerda do Flamengo. Vai depender de quanto o jogador vai pedir de salário, vai depender de quanto o jogador vai pedir de luva, vai depender de tudo isso. E se o jogador vai querer voltar a jogar no futebol brasileiro, porque as informações que chegam é que existem sim equipes árabes interessadas lá em manter o Michael na Arábia, ali dentro da Arábia mesmo, ali dos Emirados ali mesmo, Al Hilal, aquelas equipes, tirando o Al Hilal, né, as outras equipes que tem lá na Liga Saudita, estaria interessada em contratar o Michael e isso poderia atrapalhar o Flamengo em trazer o jogador. Vai depender de tudo como é que vai acontecer após o dia 18, se não me engano, final de semana agora, né, dia 18, final de semana agora, dia 16, domingo, dia 18. Bom, Cedric é lateral direito, Cedric Soares, estava atuando no Manchester United, no Arsenal, né? O jogador jogou no Arsenal, jogou no Manchester, jogou em vários clubes grandes, só que na temporada 2023-2024, ele tá sem clube, tá? Acabou o contrato, ele tá sem clube. Na temporada 2023-2024, ele jogou apenas 6 jogos, 193 minutos. É um jogador que não tem atuado muito. Na temporada 2022-2023, ele jogou 12 jogos,
407 minutos e na temporada 2021-2022 ele jogou 26 jogos, 1.850 minutos. O jogador está sem clube, seria uma boa opção para a lateral direita caso o Flamengo realmente venda o Wesley. Ontem o Wesley passou pela zona mista, foi perguntado se estava de saída do Flamengo, ele disse: estou indo. A gente não sabe se ele falou que ele está indo embora do Flamengo ou se ele estava indo embora para casa. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui nos canais Paraquedista Rubro-Negro. Eu venho trazer mais informações. Matias Vinha agradece apoio dos torcedores do Flamengo após cirurgia no joelho. O Flamengo informou na última quinta-feira que Matias Vinha passou por um procedimento cirúrgico no Rio de Janeiro. E Matias Vinha aí passou por procedimento cirúrgico na última quinta-feira após sofrer uma grave lesão no joelho que tirou do restante da temporada. Nessa sexta-feira, o lateral uruguaio comentou sobre o apoio recebido e destacou que voltará mais forte aos gramados. Abre aspas para que disse Matias Vinha. Aqui para agradecer todo o apoio recebido. Momentos difíceis, mas que todos nós atletas estamos sujeitos. Foco na recuperação e com a certeza de que voltarei ainda mais forte. Seguir com a certeza de que a caminhada será de muito aprendizado e amadurecimento, fecha aspas, disse Matias Vinha em suas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 15, o Flamengo informou que Matias Vinha realizou a cirurgia para fixação da fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star, no estado do Rio de Janeiro, acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri, médico do clube rubro-negro. Matias Vinha foi acionado no jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, no último dia 11. Apesar das dores, o lateral permaneceu em campo. Contudo, após o duelo, foi confirmada a grave lesão no joelho do uruguaio, que ficará entre 6 e 8 meses afastado dos gramados. Desejo uma pronta recuperação para você, Matias Vinha, e que tudo dê certo. Saudações.